3624 8782. Em Edé. Olá, uma boa tarde a todos os internautas. Hoje, mais um dia especial, onde estaremos aqui, juntamente com a Raif Machado, essa dinâmica, profissional aqui da área de advocacia, e trazendo para os internautas todas as informações relativas aí, principalmente ao tema, que é o programa Cidadania, onde vamos dar hoje especificamente, vamos estar falando sobre previdência, direitos, e isso é muito importante. Desde já uma boa tarde para você, Raif Machado. Obrigada, boa tarde, Sebastião, boa tarde, ouvintes. É uma imensa satisfação estar aqui, compartilhando com vocês esse programa muito bom, um momento de cidadania, onde a gente vai estar compartilhando com o cidadão as informações necessárias para o exercício do direito de vocês. Doutora, o senhor Antônio Rodrigues, popularmente conhecido lá na cidade de Arlindo como Totonho, ele, 12 dias que ele havia ingressado numa empresa, então machucou e ele paga o INSS como autônomo. Ele tem algum direito? Olha só, Sebastião, o importante é as pessoas saberem o seguinte: o INSS, o segurado do INSS, ele precisa ter um vínculo com o INSS. Primeira coisa, para eu saber se eu tenho direito ao benefício, eu tenho que ter o vínculo com o INSS. A partir do momento que ele tem o vínculo, ele pode requerer o benefício sim. No caso do seu autônomo, ele já contribui como autônomo. Então não tem problema a empresa não assinar a carteira, não ter ainda assinado a carteira dele. O fato de ela não ter assinado, isso é um problema que não é previdenciário. Mas o fato de ele ter um vínculo com o INSS, ele ser segurado do INSS porque contribui de forma autônoma, significa que ele pode, se passar os 15 dias que ele está afastado por causa desse pequeno acidente, se é que esse pequeno acidente vai justificar o afastamento dele do trabalho, ele pode requerer junto ao INSS sim o benefício previdenciário. Doutor, e como ele deve agir em primeiro momento? Ele tem que constituir um advogado, ele pode ir pessoalmente no escritório do INSS, como que deve proceder? Olha só, o benefício ele é de fácil acesso, ele pode ir diretamente ao INSS. O problema é que às vezes a pessoa não tem tempo e não tem ou paciência ou conhecimento suficiente para poder ele estar tratando com todos esses documentos. Mas é muito fácil, ele pode comparecer sozinho à agência do INSS, levando a carteira de trabalho, levando no caso ele não tem carteira de trabalho, ele vai levar o comprovante de contribuição dele e vai requerer o benefício. Tem que levar os exames médicos, tudo aquilo que comprova o problema dele, o afastamento e comprova o afastamento. Doutora, a Carita Martins, ela enviou um e-mail solicitando aqui informações acerca do seu pai, que é aposentado, aposentou por questões de trabalho, então ele é aposentado. Ele agora foi convidado para trabalhar numa determinada empresa e ela pergunta se ele fichar, ou seja, registrar a carteira, para que ele possa estar trabalhando novamente. Ele vai perder o direito que ele já conseguira com muito trabalho, senhor? Se a pessoa ela é aposentada, nada impede que ela exerça uma profissão, desde que ele não seja aposentado por incapacidade. Imaginemos que a pessoa ele está afastado do trabalho por uma incapacidade ou por uma doença, e aí ele vai exercer uma outra atividade e vai trabalhar. Concorda comigo que não justifica, se ele está afastado por doença e está dizendo não posso trabalhar em INSS, e aí agora eu estou exercendo uma outra atividade, concorda comigo que não justifica ele continuar
tendo o benefício dele. Agora, imaginemos que esse senhor, ele contribuiu a vida inteira, ele tenha mais de 65 anos e ele está aposentado e mesmo assim ele quer continuar trabalhando. Nada impede ele de trabalhar. Lembrando apenas que ele vai trabalhar e ele vai continuar contribuindo também para o INSS como um trabalhador normal, apesar de receber a aposentadoria dele. Bom, doutor, um outro assunto também que é muito debatido e também no meio trabalhista é justamente a questão do seguro-desemprego, onde o cidadão, muitas das vezes, ele trabalha numa determinada empresa, determinado período, é intitulado por lei, de 6 meses de carteira registrada, ele pode estar posteriormente sendo demitido, ele pode então requerer o seguro-desemprego. Isso vale para após os 6 meses, ou ele tem um período depois para estar ingressando novamente, registrando a carteira e está solicitando esse seguro-desemprego. Olha só, o seguro-desemprego ele tem todas as regras específicas. Então, o mais certo é o trabalhador levar toda a documentação dele da rescisão de trabalho na Caixa e requerer, se tiver o tempo de trabalho certo, para saber se ele tem o direito ao seguro-desemprego. Vai depender de quanto tempo ele já está trabalhando, vai depender de quanto tempo ele já, no passado, já recebeu esse seguro-desemprego, tudo isso deve ser analisado. Doutora, nós sabemos que nas comarcas, por exemplo, onde que não tem fórum, para as pessoas, no caso não é especificamente aqui da cidade de Idealinha, a comarca é aqui no município de Edéia, onde nós estamos aqui nesse exato momento, dentro do estúdio, fazendo esse programa Cidadania. Então, o que deve fazer no primeiro momento, o cidadão que mora numa cidade onde que não tem o fórum, como ele deve proceder? Ele deve que vir na comarca, ou ele pode constituir um advogado da sua cidade para que possa estar formalizando todos os procedimentos necessários para que ele possa estar adentrando aí posteriormente a ações cíveis ou trabalhistas. Cíveis ou trabalhistas? Olha só, para ações cíveis e trabalhistas, ações cíveis, vamos especificamente, se for abaixo de 20 salários mínimos, esse cidadão ele vai poder ir sozinho ao judiciário e pleitear a restituição, a indenização dele. Imaginemos que fosse um acidente de trânsito. Ele pode, até 20 salários mínimos, vai nos juizados especiais e ele pode, sem advogado, pleitear o direito dele. Acima de 40 salários mínimos ou qualquer outra demanda, ele precisará da assistência do advogado para assisti-lo para pleitear esse direito. Agora, nas ações trabalhistas, ele pode ir sozinho, porque a Justiça Trabalhista tem a termação, onde o trabalhador pode pleitear seu direito sozinho, ou ele pode ir através do advogado. Só que, particularmente, é muito importante, eu recomendo e acredito ser muito importante a pessoa estar assistida por advogado, porque quando ele vai, apesar de ter o direito de livre acesso, ele pode ir nas causas específicas do judiciário, mas o cidadão, quando ele pleiteia sozinho, ele pode passar despercebido determinadas coisas, e auxílio de um profissional sempre poderá contribuir para melhorar. É como um contador. Se você quer fazer seu imposto de renda sozinho, você pode fazer. A Receita Federal aí, nós estamos em período de imposto de renda, então é interessante dar esse exemplo. Você pode fazer sozinho? Pode. A Receita Federal está postando em vários sites como fazer, faça seu imposto de renda, né? Mas isso significa que você não precisa de um contador? Eu recomendo que procure um profissional, porque ele vai saber qual é o seu direito certinho, quais os documentos que você junta certinho. Estar assistido por um profissional é sempre muito importante. Doutora, é uma situação até posso ser atípica, porque é a questão da gravidez. A mulher que, quando ela tem um registro em carteira, quando ela engravida, ela tem direito ao benefício referente à sua gravidez, ou é só pós, ao nascimento da criança, que é o auxílio natalidade? Olha só, a gestante
trabalhadora que contribui, que tem vínculo em INSS, e ela contribui, ela está devidamente registrada, ela pode pleitear o salário maternidade, que ele poderá acontecer um período antes da gestação, no finalzinho da gestação, para após a gestação, que esse é um benefício justamente que vem para auxiliar a mãe, para que ela fique com seu filho, para que ela não fique desamparada nesse período em que ela está cuidando do seu filho. Então ela não vai pleitear isso depois. Às vezes a mãe tem necessidades, porque apesar da gestação não ser uma doença, ela é um período de saúde, é um momento muito lindo na vida da mulher, mas às vezes tem certas mães que têm algumas dificuldades e ela vai precisar se afastar do trabalho antes do final da gestação. Então ela pode requerer antes. Isso tudo devidamente comprovado. Assim como ela pode requerer no final da gestação para ter esse início, saiu, e aí vou ter meu bebê e eu vou receber esse benefício depois, no período da gestação, para estar o período dos 120 dias com o bebê. Todo esse benefício é só válido para a mulher que tem o registro em carteira, ou você tem direito também para quem é casada e tem só o esposo que tem o registro na carteira? Se ela tem o direito também ou não? Não. Quem tem direito do benefício é apenas a mãe. O pai também tem o direito dele, o pai é registrado, ele tem um período muito menor do que da mãe, mas ele tem um benefício, uns dias, para poder ele estar com o filho, mas o auxílio maternidade, ele é para a mãe. E se o pai está registrado, não tem como pedir para a mãe esse benefício, não. Pois é, mas uma observância que eu estou fazendo agora nesse argumento é a respeito, a mulher não tem carteira assinada, é somente o esposo, ela tem direito também ou não, nesse caso? Não, ela não tem. Nesse caso seu, não tem. Não existe um direito, porque o meu marido trabalha. Agora, tem a pessoa rural, a trabalhadora rural, ela tem direito ao auxílio maternidade, mesmo ela não tendo vínculo com o INSS, mesmo ela não sendo segurada do INSS, basta ela ir ao INSS e comprovar que ela tem essa atividade rural, aí sim, no caso dessa mãe específica que não contribui para o INSS, apenas ela tem direito ao auxílio maternidade. Nós vamos a um pequeno intervalo, doutora, e voltaremos em seguida, onde iremos dar continuidade aqui no programa Momento Cidadania com Raif Machado. Restaurante Lá em Casa, o verdadeiro sabor da comida caseira, churrasco e muito mais. Fica na Avenida Rio Verde, número 76, Indiara, Goiás. Telefone 64 3547 2011 8115 9021 8148 8480. Indiara, Goiás. Panificadora Modelo, show de sabores. Panificadora Modelo, show de sabores. Lanchonete. Pão quentinho todos os dias. Fica na Avenida Dom Pedro II, quadra 37, lote 8, setor central. Edéia, Goiás. Telefone 64 3492 1017. Master Móveis, celulares e informática, onde você encontra tudo para a sua casa. Celulares, guarda-roupas, TVs de LED, som, utensílios domésticos, geladeiras, micro-ondas e muito mais. Confira e faça-nos uma visita. Telefone 64 3492 1469.
Master Móveis, celulares e informática, onde você encontra tudo para a sua casa: celulares, guarda-roupas, TVs de LED, som, utensílios domésticos, geladeiras, micro-ondas e muito mais. Confira e faça-nos uma visita. Telefone 64 3492 1469. Cerâmica Matutina é uma empresa de tradição no setor de construção civil. Com sua experiência que cresce a cada dia, busca atender os mercados mais exigentes, produzindo tijolos de artefatos cerâmicos com excelente qualidade e o melhor custo-benefício para seus clientes. Cerâmica Matutina, uma empresa moderna, produzindo tijolos em larga escala e com alta qualidade. Composta por equipamentos modernos para se ter um rígido controle no processo de fabricação. Disponibiliza produtos com o mais alto padrão de tecnologia, garantindo para sua obra o máximo em resistência, durabilidade e economia, aliando competência e credibilidade. Rodovia GO 215 sem número, quilômetro 8, Zona Rural, Edéia, Goiás. Telefone 64 3492 2457. Supermercado do Pernambuco oferece o melhor atendimento, além de produtos de qualidade e entrega a domicílio, oferece também o Disque Gás de Cozinha. Supermercado Pegue Pague, do nosso amigo Pernambuco. Venha você também. Compre aqui no Supermercado do Pernambuco, Avenida Brasília, telefone 9624 8782. Em Edéia, Residencial Samambaia. Tudo o que você precisa mais perto de você. Asfalto, galeria pluvial, energia, água e esgoto. Lotes com preços facilitados, financiamento próprio. Leonardo Lima, Imóveis e Engenharia. Telefones 64 3492 2247, 64 96 75 63 69, 64 99 50 25 11. El Shaddai Veículos e Banco do Brasil apresentam Seu Carro Zero é aqui. Agora, todas as versões Up, Gol Seleção. Carros novos e usados pelo menor preço do Brasil. El Shaddai Veículos, em Indiara, Goiás. Telefone 64 35 47 1863. Construtora Alves. Do básico ao acabamento para a sua construção. Cimento, areia, brita, tintas, cal, pisos, argamassa, fios, tomadas, telhas, tubos e conexões. Tubos e conexões. Fale com Lindomar e Maria. Telefax 64 3691 1209. Celular 64 9626 4538. Fica na Avenida Vicente Ferreira, número 190, Vicentinópolis, Goiás. Construtora Alves, do básico ao acabamento para a sua construção. Cimento, areia, brita, tintas, cal, pisos, argamassa, fios, tomadas, telhas, tubos e conexões. Fale com Lindomar e Maria. Telefax 64 3691 1209. Celular 64 96 26 45 38. Fica na Avenida Vicente Ferreira, número 190, Vicentinópolis, Goiás. Restaurante Lá em Casa. O verdadeiro sabor da comida caseira, churrasco e muito mais. Fica na Avenida Rio Verde, número 76, Indiara, Goiás. Telefone 64 35 47 2011, 8115 9021, 8148 8480, Indiara, Goiás. Panificadora Modelo, show de sabores. Panificadora Modelo, show de sabores. Lanchonete, confeitaria, quitandas, frios e mercearia. Pão quentinho todos os dias. Fica na Avenida Dom Pedro II, quadra 37, lote 8, Setor Central. Setor Central, Edéia, Goiás. Telefone 64 34 92 1017. Panificadora Modelo Show. Panificadora Modelo Show de Sabores. Lanchonete, confeitaria, quitandas, frios e mercearia. Pão quentinho todos os dias. Fica na Avenida Dom Pedro II, quadra 37.
programa Momento de Cidadania. Estamos aqui de volta, depois desse bate-bola com o Sebastião Almeida. Vamos agora explicar um pouquinho mais sobre essa coisa toda que nós conversamos ali. Olha só, ouvintes, quando nós falamos sobre benefícios da Previdência Social, existem algumas coisas prévias que são muito importantes de estar sabendo. Primeiramente, olha só, eu tenho o trabalhador ou o segurado, ele precisa ter algumas ideias prévias, alguns conhecimentos prévios. Ou seja, antes de mais nada, é muito importante que o trabalhador ele guarde todos os documentos relacionados a esses vínculos e essas contribuições dele. Por quê? Porque documentos se perdem. Não é muito bom que o empregado ele fique apenas confiando no sistema informatizado. Não é porque é um sistema do INSS, é porque é um sistema que, como todo sistema informatizado, pode ser falho. Então, é bom que o empregado ele guarde a sua carteira de trabalho. Se a sua carteira de trabalho, e um alerta, se a sua carteira de trabalho se perder, como fazer? Você pode ir à empresa que você estava trabalhando e pedir o livro de registro de empregado. Por exemplo, nós fomos abordados por um senhor em que ele teve totalmente destruída a carteira de trabalho dele por cachorro, comeu a carteira dele e ele não sabia o que fazer, porque como ele ia comprovar agora que ele teria esse direito, que ele trabalhou naquela empresa? Ele pode ir ao INSS para ver se isso está registrado lá, já pegar esses documentos na empresa, considerando que depois, no futuro, ele não terá como estar comprovando isso porque ele perdeu a carteira de trabalho dele. Então, fica esse alerta, sabe? Tenha esses documentos, guarde todos eles sempre com você, para que quando chegar o período, a gente imaginando aqui na aposentadoria, com 60, 65 anos, você ter esses documentos para poder fazer as devidas comprovações. Está tudo registrado, organizado? Sim, só que podem acontecer problemas e para evitar maiores problemas, fica alerta, fica a dica para que você possa guardar esses documentos para tê-los consigo. Eu sou um contribuinte autônomo e eu pago o carnezinho e aí, eu tenho que guardá-los? Sim, você tem que guardar todos sempre com você. Para quando chegar o período da sua aposentadoria, você ter esse carnezinho para poder, se caso faltar alguma contribuição, você tem como comprovar. Importante informar também e ter esse conhecimento de que, gente, é assim, a Previdência Social, ela não é uma entidade filantrópica. Muitas vezes nós somos abordados por pessoas que nos questionam. Eu tenho 60 anos, eu gostaria de me aposentar, mas eu procurei a agência da Previdência e eu não consigo. Eles disseram que eu não tenho direito. Como eu não tenho direito se eu tenho idade para aposentar? Aí, quando nós questionamos se a pessoa já fez alguma contribuição para o INSS, a pessoa nunca fez. Nunca trabalhou de carteira assinada, nunca pagou a contribuição do INSS. O INSS ele vige por um sistema contributivo, onde o empregado contribui, a empresa contribui, o governo contribui. Todos contribuem para que o INSS possa assistir o segurado dele com aqueles benefícios previdenciários. Não só a aposentadoria, quando a pessoa já está alcança a idade especificada em lei, mas também amparando a pessoa que sofre um acidente, amparando a pessoa que está com doença do trabalho, amparando no caso de invalidez. Então, é muito importante saber disso. Isso fica a dica para que você, jovem, esteja trabalhando, já comece a contribuir, confirme no INSS, confirme na sua empresa, veja se está tudo certinho, as informações dos seus vínculos,
para que depois você não tenha problemas na frente. Então, é importante a gente estar falando sobre isso antes que nós falamos de qualquer benefício, porque não é um direito automático, ele é uma contribuição que você faz para poder você ser assistido no futuro, certinho? Tá, eu contribuí, eu estou com problema de saúde, imaginemos, né? Estou com uma doença do trabalho, já fiz, eu estou afastado, e como que eu faço? Como nós falamos lá atrás, na conversa com o Sebastião Almeida, você pode. A gente, apesar de ser advogada, eu não posso, a gente tem que ser sincero, ser autêntico com a pessoa. É importante a assistência do profissional? Sim, mas você pode, portando todos os seus documentos, tendo tudo certinho, você vai à agência do INSS, lá se faltar documentos, ele pode também estar dizendo para você quais os documentos que faltam. Foi indeferido, o INSS diz que eu não tenho direito, ainda assim procure o profissional. Seja quando você quer entrar com benefício, requerer o benefício, ou seja, se você teve seu benefício indeferido, por que foi indeferido, procure o profissional que ele pode com certeza te orientar. Tá, eu tenho 60 anos e eu quero me aposentar, o que eu faço? Você se dirige ao INSS mais próximo de você, leve a sua carteira de trabalho, seus documentos pessoais. Vocês podem agendar esse atendimento no INSS ou vocês podem ir diretamente lá e vocês pegam o CNIS, CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse CNIS, o profissional ou a pessoa, o servidor do INSS verá e poderá analisar todas as suas contribuições, tudo o que foi feito, para ver se você tem esse tempo, se realmente foram feitas todas as 180 contribuições, para que você possa se aposentar. Ok, eu tenho o CNIS, eu tenho o direito, e aí você vai e dá entrada no seu benefício. Eu tenho dúvidas de como será, eu tenho dúvidas, procure o profissional que ele possa te orientar, com certeza. Aí, quais os tipos de aposentadoria que existem? Quais tipos de benefícios que eu posso requerer no INSS? Vamos falar sobre a aposentadoria. A aposentadoria, a mulher pode se aposentar com 60 anos e o homem se aposentar com 65 anos, desde que tenha 180 contribuições. Então, para que a pessoa aposente, ela tem que preencher esses dois requisitos, tanto contribuir para o INSS e quanto ter a idade. Essa aposentadoria será uma aposentadoria por idade. Mas minha vizinha, ela se aposentou e ela não tem a idade. Certo. O que aconteceu com a sua vizinha? É importante ressaltar para o ouvinte, para o nosso internauta, que cada caso é um caso. Muitas vezes na atividade da advocacia, a gente se vê em certas situações com o cliente que nos pergunta: mas o meu vizinho, mas meu colega de trabalho, mas fulano teve um caso assim. Olha, ouvinte, é importante você saber que cada caso é um caso. Muitas vezes tem muitas peculiaridades, cada caso será analisado, seja pelo INSS, seja por profissional que está te assistindo, que vá te acompanhar no INSS ou levar a sua demanda para o judiciário. Ele vai analisar, vai especificar, vai ver o seu direito perante a lei para poder estar vendo, analisando e dizendo para você. Não é porque o seu vizinho conseguiu se aposentar com 30 anos de idade que você vai se aposentar. Nossa, mas tem como me aposentar com 30 anos de idade? Não, não tem. É com 60 anos de idade a mulher, 65 o homem. Mas
Seu vizinho, vamos contar o que aconteceu com seu vizinho. Seu vizinho teve uma grave doença. Ele teve uma doença muito séria, ele estava trabalhando, ele estava contribuindo, e aí ele deu entrada no pedido de auxílio-doença. Ficou um tempo... Você não sabia disso? Não sabia que seu vizinho tinha ficado doente? Pois é, por isso você está indignado que ele aposentou com 30 anos. Mas você lembra que ele passou um tempo indo para o hospital? Pois é, isso aí. Ele ficou afastado durante um tempo, ele recebeu contribuições do INSS, o INSS indicou ele para reabilitação profissional, porque tem isso, a pessoa sofre alguma doença, ela tem alguma incompatibilidade com o trabalho dela, antes de aposentar, ainda existe isso, do INSS indicar a pessoa para reabilitação profissional. E aí, vamos tentar adaptar esse trabalhador, porque a ideia não é aposentar uma pessoa com 30 anos de idade. O trabalho dignifica o homem, não é assim? Isso não é bíblico? Então, vamos reabilitá-lo. Ah, você está incapacitado para exercer essa atividade. Imaginemos, a pessoa trabalha serviços pesados. Ah, vamos colocar ele num serviço que não exija tanto da força muscular, né? Como um recepcionista, por exemplo, vamos reabilitar, ele vai fazer curso para poder exercer uma outra atividade. Então, seu vizinho, aquele, tentou ser reabilitado e ainda assim não conseguiu, porque o problema dele é muito sério e a doença dele é muito grave. Ah, sim, agora estou me lembrando, realmente ele tem um problema sério. Tá vendo como você se lembra? Aí sim, foi pedido a conversão do auxílio-doença dele em aposentadoria por invalidez. Realmente, eu acredito que ele não tem capacidade de exercer nenhuma atividade profissional, porque ele, sei lá, tem um problema na perna, vamos imaginar, você concorda comigo, isso acabou de lembrar porque eu te falei isso. Então, é por isso que ele é jovem e aposentou. Isso acontece todo dia? Não, não acontece todo dia. O que eu estou exemplificando aqui para vocês é para vocês saberem assim, cada caso é um caso, cada caso é uma especificidade. Então, tem que ser analisados o que aconteceu com cada pessoa, certo? Então, resolvido o grande mistério do vizinho. Lembrando, como nós dissemos também na conversa com o Sebastião, o meu vizinho tem 30 anos, aposentado por validez, e ele, olha, ele está trabalhando. Sim, está trabalhando, certeza que ele está trabalhando, porque se ele estiver trabalhando, ele não tem direito seja a aposentadoria por invalidez, seja o auxílio-doença por invalidez, o auxílio-doença, porque auxílio é um benefício que vem para você não ficar desamparado, passando necessidade neste momento tão delicado em que você não pode trabalhar para sustentar a sua família, a você mesmo. Mas se você pode trabalhar, concorda que essa pessoa não faz jus ao benefício? Ah, e o meu vizinho está trabalhando e está com carteira assinada. Não, ele não está com carteira assinada, você pode ter certeza. Não, mas ele jurou, jurou juradinho para mim que ele está de carteira assinada. Não, não tem nada disso, tem nada de jurou. Ele não está de carteira assinada porque se assinar a carteira dele, ele vai perder o benefício. Ah, por isso que aquela amiga minha, ela disse que ela perdeu o benefício depois que assinaram a carteira dela. Sim, porque se imaginarmos que foi um aposentado, que ele é um aposentado por idade, que fez todas as contribuições, ele está trabalhando, ele pode assinar a carteira normal, ele continua a sua atividade profissional. Mas se a gente imaginar que é uma situação de doença ou de acidente, é um amparo para poder cobrir essa situação delicada, então ele não pode estar trabalhando e por isso, quando assinar a carteira dela, cortou o benefício. Entende isso, ouvinte? Entende, internauta? Vê como que é diferente a situação, são diferentes as situações e vê por que cada caso tem que ser analisado? Isso é muito importante. Vamos lá. Tá. Além
Mas além da aposentadoria, desse vínculo, de ter estudo, agora eu tenho um conhecido meu que ele é trabalhador rural. Ele trabalhou a vida inteira na zona rural, ou seja, ele nunca contribuiu. E agora? É um senhor, não tem mais forças nas mãos para exercer atividade rural. Todos nós sabemos que é uma atividade não é fácil. Não vou desmerecer a atividade urbana, imaginando que a rural é mais pesada, mas a gente sabe que é uma atividade que exige muito do físico do trabalhador. E agora ele chegou a uma idade que ele não consegue mais. E agora, o que fazer? Então, no caso do trabalhador rural, a lei prevê que ele não precisa comprovar essas contribuições. A lei confere ao trabalhador rural a aposentadoria por idade e confere um benefício a mais. A mulher aposenta-se com 55 anos e o homem com 60 anos. E não precisa comprovar essas contribuições. O que ele deverá comprovar, seja para o INSS ou seja no judiciário, será esse vínculo com a zona rural. Vai ter que comprovar esse vínculo com a atividade rural. Como foi que o senhor desempenhou, ou a senhora desempenhou essa atividade rural? Onde foi? Em que período foi? Eu trabalhei como meeiro. Eu sempre trabalhei para os outros. Eu tenho uma pequena propriedade rural. Sim, você vai demonstrar isso e aí sim você poderá aposentar-se, a mulher com 55 anos e o homem com 60 anos, demonstrando essa atividade rural, ele vai poder aposentar-se sem ter feito diretamente contribuições para o INSS. Entenderam como que acontece no caso de aposentadoria? Lembrando, atividade urbana, 60 anos mulher, 65 anos homem. Atividade rural, 55 anos mulher, 60 anos homem. Mas qual outro tipo de benefício que pode ter para uma pessoa que ela é idosa e não trabalhou na zona rural, ele não é um trabalhador rural e não contribuiu para o INSS? Aí nós temos, existe, a Lei do Amparo Assistencial, que é conhecido como LOAS, mas muita gente chama de LOAS, mas o benefício não se chama LOAS, chama benefício de amparo ao idoso, em que o idoso poderá requerer, demonstrando que ele não tem condições de sustentar, demonstrando que ele está num estado de necessidade, e aí sim esse idoso ele poderá aposentar-se. Mas é uma idade específica e se diferencia dessa questão das contribuições e do vínculo com o INSS e do vínculo empregatício. Às vezes esse idoso até teve algum dia esse vínculo empregatício, mas aqui ele vai ter que ter mais de 70 anos de idade e não tem ninguém, vamos dizer, por ele, sabe? Ele não tem quem possa auxiliá-lo. Não, mas eu conheço uma pessoa assim, mas ele tem. Quem que ele tem? Ele tem um filho dele que mora na Bahia, outro mora em São Paulo, sem discriminações, estou só dando um exemplo para poder ser longe, nós estamos em Goiás, tá, gente? Vamos colocar os filhos bem longe, um na Bahia, outro no Acre, tem família que é assim, depois se junta todo mundo aqui no coração do Brasil. E o outro filho está lá no Rio Grande do Sul, cada um para um canto, tá? Vamos colocar um filho dele lá em Londres, sei lá, em algum lugar, trabalhando, lutando, E ele está aqui sozinho, só ele e a esposa. A esposa é diarista, mas ganha R$60 hoje, R$60 amanhã. Tudo isso será avaliado, Um assistente social visitará a casa,
dessa pessoa que se diz necessitada, para poder levantar essas informações acerca da real necessidade da pessoa, e aí sim será concedido esse amparo. Lembrando que isso não é aposentadoria, é um amparo, porque a ideia é que a pessoa não fique desamparada. Então, tem aposentadoria por idade, tem aposentadoria para o trabalhador rural e tem essa situação peculiar, uma situação especial, que é um amparo assistencial, que não pode ser chamado de aposentadoria, porque é diferente, em que vai assistir esse idoso num caso de necessidade. Combinado sobre isso? Entendidos? Aí, ainda a lei de amparo assistencial tem outra... antes de nós darmos continuidade, é importante a gente estar explicando ainda o seguinte. Existe uma situação muito interessante, muito bacana de ser observada, é quando esse idoso ele precisa da assistência de alguém, seja alguém da família, seja um terceiro, um vizinho, sei lá, alguém que está cuidando dele, ou até mesmo uma pessoa que é contratada para cuidar desse idoso, porque esse idoso ele não vê, ele está cego, ele precisa realmente de alguém do lado dele. Esse idoso não anda. Você consegue perceber a diferença, ouvinte? Esse idoso ele tem uma situação peculiar, uma situação extraordinária em que ele precisa de uma pessoa para ajudá-lo. Então, aí você vai requerer que a Previdência Social aumente uma porcentagem a mais na aposentadoria da pessoa para que se possa cobrir essas despesas. Não é muita coisa, mas faz grande diferença, porque muitas vezes aquele benefício, aquele valor que o idoso recebe, ele fica todo em remédios e numa pessoa para assisti-lo. Então, é um benefício, é uma extensão do benefício para que ele possa realmente ter esse amparo de ter alguém cuidando dele nessa situação tão peculiar e tão especial. Mas lembrando, não é qualquer situação, é situação de necessidade realmente de uma pessoa. O idoso não sobreviverá sem esse auxílio dessa outra pessoa. Certinho? Nós vamos para o intervalo, esperamos vocês. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. Resistência, durabilidade e economia, aliando competência e credibilidade. Rodovia GO 215 sem número, quilômetro 8, Zona Rural, Edéia, Goiás. Telefone 64 3492 2457. Supermercado do Pernambuco oferece o melhor atendimento, além de produtos de qualidade e entrega a domicílio, oferece também o Disque Gás de Cozinha. Supermercado Pegue Pague, do nosso amigo Pernambuco. Venha você também. Compre aqui no Supermercado do Pernambuco, Avenida Brasília, telefone 9624 8782. Em Edéia, Residencial Samambaia. Tudo o que você precisa mais perto de você. Asfalto, galeria pluvial, energia, água e esgoto. Lotes com preços facilitados, financiamento próprio. Leonardo Lima, Imóveis e Engenharia. Telefones 64 3492 2247, 64 96 75 63 69, 64 99 50 25 11. Voltamos então com o Momento Cidadania, hoje aqui falando para vocês sobre o seu direito previdenciário. Nós falamos
sobre o direito da pessoa aposentar por idade. Nós estamos falando sobre nós falamos sobre os documentos que são necessários, quem é esse INSS, essa Previdência Social, como é que eu vou fazer para poder receber esse benefício. Lembrando que para você poder ter direito à aposentadoria, você tem que contribuir para o INSS, porque você tem que formar esse vínculo, você tem que ser segurado do INSS. Então, você deve contribuir para que você, no futuro, tenha esse direito de aposentar. Mas nós estamos encerrando hoje com esses assuntos que nós já conversamos aqui, e eu espero você na próxima sexta-feira, onde nós vamos dar continuidade a esse assunto instigante, interessante, que é sobre aposentadoria, sobre auxílio-doença, auxílio maternidade, auxílio acidente, como que isso acontece, quando eu tenho direito. Na próxima sexta-feira nós estaremos aqui trazendo informações para você sobre o seu direito. Fique ligado e esteja conosco na próxima sexta-feira. Até lá!